Fala, meus queridos, tudo belezinha? Nem tudo belezinha, né? Mais ou menos, né? Depois de uma rodada como essa, onde o Grêmio era favorito na rodada, me toma um gol aos 45 do segundo tempo de falta, complicado, né? Onde o São Paulo, a defesa menos vazada da competição, jogando em casa, toma 2 gols do Fluminense, complicado, né? Onde o Corinthians, que até então, com o Carrilli, fazia em média 1 gol por partida, me faz 3 gols jogando dentro de casa, se torna naquela rodada a equipe mais ofensiva, a única a marcar 3 gols. Que loucura, né? Não tem muito o que falar. Simbora lá para nossa escalação então. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação, ridícula pontuação, né? 40.23. Não dormi direito. Tô pé da vida, tá? Mas aqui, ó, aqui tem vergonha na cara. O time do canal é um só. Dás um banho, Mané Cartola. O time principal é um só. Tem um bons baratos, valorização, tiro curto, mas é em outro vídeo. Nesse vídeo aqui do time principal, o time para pontuar bem, a gente só tem um só, tá? Então quando eu escalo, é esse time que vai aparecer a pontuação depois que fecha a rodada no vídeo do dia seguinte. Então eu tenho bastante vergonha na cara e sou bastante homem para dizer. Fizemos 40.23, tá? Vamos embora para a nossa escalação então? Vou começar com o nosso goleiro então. Se a gente vier aqui no Olheiro FC, olheirofc.com.br, a gente vai perceber aqui, ó, nas médias, pontuações médias, tá? Conquistadas e cedidas nas últimas 3 rodadas. O time que mais conquistou pontos com seus goleiros jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Palmeiras, tá? Então o Everton pode ser uma boa opção. Só tomem cuidado aí, porque o Corinthians não cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. Ainda mais agora com essa mudança de atitude e a saída do Carrilli, né? Fizeram 3 gols no último jogo. O Pedrinho tá jogando mais centralizado, né? Onde ele rende mais. Parece que o Coelho ali vai mudar um pouquinho o estilo de jogo do Corinthians. Então tome um pouquinho de cuidado. Mas o Everton não deixa de ser uma boa opção aí pela quantidade de pontos que vem conquistando dentro de casa. Certo? Os 2 segundos goleiros que mais pontuaram jogando dentro de casa foi o Tadeu, que até então tá se tornando o melhor goleiro do Cartola, não do Campeonato Brasileiro. Por que do Cartola? Porque o Tadeu é um goleiro que não encaixa a bola. Tadeu, a bola vem, ele espalma de qualquer jeito. E o Cartola tá dando defesas difíceis toda vez que ele espalma a bola. Não importa se ele salta muito ou se está próximo dele. Por isso que ele anda com uma grande quantidade de defesas difíceis. É o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição. Vai enfrentar a equipe do Santos bem ofensiva. Talvez possa ser realmente uma boa opção aí, jogando dentro de casa, né? E a terceira opção aí, jogando dentro de casa, pode ser também o Diego Alves, né? E juntamente com o Tadeu, nas últimas 3 rodadas, foi o goleiro que mais conquistou pontos aí, jogando dentro de casa. Vai enfrentar a equipe do Bahia, que não cede muito pontos também para goleiro adversário. Percebam que no cruzamento de scouts aqui, ó, tanto o Tadeu quanto o Everton, quanto o Diego Alves conquistaram uma grande quantidade, uma grande média de pontos jogando dentro de casa. Só que as equipes que eles vão enfrentar não cedem muitos pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, tá? Quem mais cedeu pontos para goleiros jogando fora de casa foi a equipe do Avaí. Quem sabe aí o Gatito pode dar certo, apesar de que o Gatito não vem bem nas últimas 3 rodadas jogando em casa, tá? Tem pontuações negativas, certo? Felipe Alves também pode ser uma boa, já que o Ceará é o segundo time jogando fora de casa, né? E mais cedeu pontos para goleiros adversários nas últimas 3 rodadas. Ainda mais se levarmos em consideração aqui, ó, que vai ser um clássico. E clássico, geralmente, o goleiro tem sempre chance de brilhar, certo? Já jogando fora de casa, o goleiro que mais conquistou pontos jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o Fernando Miguel, tá? Só que tomem cuidado, que o CSA lá dentro do Rei Pelé, em Alagoas, não anda cedendo pontos para goleiros adversários. Pelo contrário, anda negativando todos aí, tá? E o time que mais cedeu pontos para goleiros adversários jogando dentro de casa foi a equipe do Internacional, tá? Uma grande média de pontos cedidos nos últimos 3 jogos. E o Muriel vem conquistando alguns pontos fora de casa também. Ainda mais se a gente levar em consideração aí que o Muriel é um dos goleiros com melhor média fora de casa. Se a gente vier aqui e colocar goleiros médias fora de casa, né? Que são geralmente os goleiros mais exigidos, Tadeu vai jogar em casa, tá? Então não conta. Então o goleiro disponível com melhor média jogando fora de casa é o Muriel. O Muriel tá com uma média de 7.83. Tá precisando fazer 7.1 para começar a valorizar, certo? E as últimas pontuações do Muriel fora de casa geralmente são pontuações bem regulares, tá? Mesmo perdendo o SG, ele consegue ainda pontuar bem, tá? Tá com um grande número de defesas difíceis fora de casa, de repente pode ser um bom goleiro aí para a rodada. E como a gente viu anteriormente,
O Internacional está cedendo em média aí, ó, 7,44 nos últimos 5 jogos jogando dentro do Beira-Rio para goleiros adversários. Percebam aqui, ó, que os últimos 3 jogos o Inter realmente cedeu bons pontos para goleiros. Inclusive deu uma mitada aqui no Fernando Miguel, naquela vitória do Vasco de 1 a 0, onde o Fernando Miguel manteve o SG e fez 5 defesas difíceis. De repente aí, o Muriel realmente pode ser uma boa aí, tá? Goleiros ainda jogando fora de casa. Outro goleiro jogando fora de casa que realmente pode ser uma boa, de repente, é o Douglas, tá? O Douglas tá com uma média de 7,53, 7,57 jogando fora de casa. É o segundo goleiro disponível com a melhor média jogando fora, tá? Tá precisando fazer menos 1,5, isso é bom, tá desvalorizado. E os últimos 3 jogos aí vem mantendo boas pontuações, tá? Inclusive deu uma mitada naquele 1 a 0 contra o Grêmio, onde fez 14 pontos, manteve o SG e fez 3 de D. É claro que vai enfrentar a equipe do Flamengo, né? O ataque mais forte da competição, mais ofensivo. Mas o Flamengo anda cedendo em média aí 5,73 nos últimos 5 jogos aí que jogou em casa, tá? Se a gente perceber aqui, ó, negativou apenas o Cássio naquele 4 a 1, tá? Nos demais jogos aqui, ó, cedeu bons pontos para goleiros, inclusive imitou o Thiago Volpe. Tem um certo risco? Tem. Porque o Flamengo agora tá um pouco cansado, né? O Jesus não é muito de poupar e o Flamengo nos últimos jogos anda oscilando entre grandes atuações e atuações medianas, mas anda confirmando as vitórias, tá? Realmente é o melhor time da competição. De repente, se pegar o Flamengo aí num dia aí, possa estar um pouco mais cansado, não faça uma grande apresentação, de repente o Douglas pode ir bem. Pegar naqueles dias ali, como no 4 a 1 do Corinthians, já fica um pouco mais complicado. Outro goleiro aqui, ó, que apesar de ter ido mal nessa rodada, né, fora de casa, de repente pode ser o Paulo Vitor, tá? Tá com uma média de 4,29 jogando fora de casa, precisa fazer 0,9. E as pontuações do Paulo Vitor têm sido regulares, tá? Apenas um 3 a 1 na vitória aqui, ó, contra o Vasco. O Vasco quase não atacou, foi lá e fez um gol e ele perdeu o SG. Foi menos 2 pontos. De repente pode dar certo contra a equipe da Chapecoense. A Chapecoense está cedendo em média, ó, 7,1 para goleiros adversários quando jogam na Arena Condá. E realmente os últimos 4 goleiros que foram lá, tá? Um deu uma mitada, que foi o Volpe, né, no último jogo. E os demais goleiros sempre pontuaram, não negativaram goleiros dentro da Arena, tá? A Chape tá com muita dificuldade de fazer gol na Arena Condá. Inclusive anda perdendo a maioria dos seus jogos. Se a gente ver aqui, ó, nos confrontos, né? Ou a Chape perdeu, ou ela empata, certo? E em muitas oportunidades, ela passou sem fazer gols. Nos últimos 6 jogos, dentro da Arena Condá, fez gol em 3, passou em branco em 3, certo? Já o Grêmio anda sofrendo gols todo jogo fora de casa. Então, pensando nisso aí, de repente o Paulo Vitor pode ser um goleiro para defesa difícil, pode ser bem exigido. Mas, ó, tá bem complicado. Eu tô indicando mesmo porque o confronto favorece. Porque eu vou te falar, ó, pô, Paulo Vitor. Eu acho que o Paulo Vitor já tomou uns 3 gols de falta, tá? Em casa. Lá pelos 40, 45 do segundo tempo, tá? Tomou esse agora, tomou contra o Avaí, tomou um outro que eu não me lembro. Complicado, certo? Eu acredito que jogando fora de casa realmente, ao meu ver, as melhores opções aqui realmente é o Muriel, tá? E o Douglas. O Douglas um pouco mais arriscado, né? Fernando Miguel aqui, ó, tem excelentes pontuações fora de casa, tá? Tem uma boa média, terceiro com a melhor média, né, disponível para a rodada jogando fora. Tem uma média de 6,36, precisa fazer 1,9, não tá muito valorizado. E realmente vem fazendo grandes pontuações fora de casa, ó. Pintou na 30ª rodada, na 27ª, na 24ª. Só que o problema é que o CSA lá em Alagoas negativou todos os últimos 4 goleiros que estiveram lá. E não cede pontos, ó. Cede em média menos 1,28. Então quer dizer que o Fernando Miguel pode ser um goleiro de 8,80. Ou ele pode se dar muito bem pelo desempenho dele, ou ele pode se dar muito mal pelo desempenho do CSA dentro de casa, tá? Agora goleiros com média em casa, né? Não vou nem falar do SG, porque SG é artigo de luxo, tá difícil de prever. Geralmente os times que têm chance de manter SG na rodada estão perdendo, e aqueles improváveis conseguem manter o SG. Então tá bem complicado. Vamos pensar em defesa difícil, porque SG tá difícil. Goleiros, tá? Com as melhores médias em casa, realmente as melhores opções ao meu ver é o Everton. Apesar de que o Corinthians não cede muitos pontos para goleiros adversários, mas o Everton vem atuando muito bem dentro de casa nos últimos jogos. Tá com uma média de 7,20. Tá bem valorizado, isso é bem verdade. Tome cuidado, precisa fazer 16,8, certo? Mas como eu falei, olha só, as últimas 4 pontuações do Everton dentro de casa realmente são pontuações muito boas, né? Chegou a dar aquela mitada contra o Ceará, onde pegou inclusive um pênalti. Só que como eu falei, o Corinthians não cede muito pontos para goleiros adversários. Cede em média 3,16 nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa. A vantagem é que aqui é um clássico, né? E geralmente clássico, como eu falei, goleiro geralmente costuma brilhar em clássico, né? Mas o Corinthians não é de ceder muito pontos para goleiros adversários não, percebam, tá? Então tem um certo risco aí do Everton. Mas como o Corinthians está com essa mudança de atitude aí com o Coelho aí, né? Mostrou agora no último jogo, pelo menos, jogando em casa aí, e parece que se tornou um time um pouco mais ofensivo. O Everton pode ser exigido realmente, tá? E outro goleiro jogando em casa, que eu acredito que é uma boa, é o Tadeu, né? Conforme eu expliquei, o Tadeu é um goleiro que espalma muita bola, tá fazendo muita defesa difícil, é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição. Tem uma média de 6,36 jogando em casa.
precisa fazer 17,4, assim como o Everton tá bem valorizado, tomem cuidado, tá? Mas vai enfrentar a equipe do Santos, que mesmo jogando fora de casa sempre é bem ofensiva, tá? O Tadeu realmente tem boas pontuações dentro de casa e vira e volta a dar uma mitada dificilmente negativa, mesmo perdendo o SG. Justamente pelas questões das defesas difíceis, né? Deles pomar muitas bolas e isso ser considerado defesa difícil. O Santos segue em média 4,14 aí para goleiros adversários nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa. E negativou apenas o Lucas Frigic. Nos demais jogos aqui cedeu bons pontos, inclusive deu uma mitadinha aqui no Cássio com 10 pontos, tá? Então realmente ao meu ver as melhores opções jogando dentro de casa é o Tadeu e o Everton, né? E jogando fora de casa o Douglas do Bahia, o Paulo Vitor do Grêmio e o Muriel do Fluminense. Inclusive o goleiro do time do canal vai ser o Muriel, tá? Vou dar uma apostada nele porque o Muriel tem um desempenho bom fora de casa, certo? Eu acredito que o Internacional aí depois dessas 2 derrotas seguidas aí vai ter que atacar bastante aí, vai ter que dar uma resposta para sua torcida. O Zé Ricardo vai ter que colocar o time bem ofensivo e acredito que o Muriel tem tudo aí para ser bem exigido. SG esquece, acredito que não vai conseguir o SG, mas como o SG está sendo um artigo de luxo aí, né, nesses últimos jogos, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui em defesas difíceis para goleiro, né? Ó. Defesas difíceis para goleiro, nas últimas 3 rodadas, tá? Quem mais conquistou defesas difíceis dentro de casa realmente foi o Tadeu, certo? Em segundo lugar foi o Tiepo da Chape. Quem quiser dar uma arriscada aí no Tiepo aí, no cruzamento scout, quem sabe tá valendo. Tá? E quem mais cedeu defesas difíceis jogando fora de casa nos últimos 3 jogos foi o Ceará. E como eu falei anteriormente, Felipe Alves, de repente pode ser realmente uma boa, tá? Já jogando fora de casa, quem mais conquistou defesas difíceis foi o Fernando Miguel, né? Por isso que tem um grande desempenho fora de casa nos últimos jogos. Só que o CSA, chama atenção novamente, como eu falei, não anda cedendo pontos para goleiros adversários. Por quê? Porque não cede defesas difíceis, tá? De repente aqui no cruzamento scout, como realmente eu falei, os melhores goleiros jogando fora de casa é o Douglas, Paulo Vitor e o Muriel, tá? Justamente pelo cruzamento aqui, ó, de defesas difíceis. De repente aqui o Botafogo não cede muito, de repente um Vladimir, né? Porque o Vladimir realmente vira e volta a dar uma mitada. Mas é um goleiro também de 8,80, pode tanto mitar como pode negativar. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em saldo de gol, que eu já não tô acreditando tanto, né? Depois do São Paulo, melhor defesa da competição aí, menos vazar, tomar 2 gols do Fluminense em casa, é complicado. Nos últimos 3 jogos, tá? Quem mais cedeu SG jogando fora de casa foi a equipe do Avaí, tá? 3 partidas, 3 SG cedidos. Então quem sabe aí, ó, pode dar certo aí o gatito, né? A melhor opção realmente jogando dentro de casa aqui se torna o Tadeu, tá? Onde o Goiás manteve SG em uma oportunidade e o Santos cedeu em 2 de 3 jogos, tá? Mas quem mais conquistou SG dentro de casa e não tomou gols nos últimos 3 jogos realmente foi o Palmeiras. Por isso que, ao meu ver aí, as melhores opções de repente jogando dentro de casa aí é o Everton e o Tadeu. E claro, o gatito é uma boa, assim como o Diego Alves também vive um bom momento, né? O Flamengo ali do campeonato, de repente também pode dar certo. Jogando fora de casa, já quem mais manteve SG jogando fora de casa foi a equipe do Vasco da Gama, porque realmente o Fernando Miguel anda muito bem fora de casa. Só que, repito novamente, tome cuidado, né? O CSA não anda cedendo SG dentro de casa. Todos os times que estão visitando lá o CSA dentro do Rei Pelé em Alagoas estão sofrendo bastante, tá? Mas no cruzamento de scouts aqui, ó, quem sabe com um pouquinho de sorte, né? O Muriel pode manter o SG aí, né? Pode ser bem exigido manter o SG, já que o Internacional nos últimos 3 jogos dentro de casa aí cedeu o SG em 2 oportunidades. Para zagueiros para essa rodada, tá? Eu acredito que para zagueiro para essa rodada não tem muito mistério. E mesmo que eu vou repetir novamente, SG tá complicado de prever, tá? Então você tem que se apegar a um zagueiro que tem mais recursos. Um zagueiro que possa fazer gol ou um zagueiro que roube muita bola, certo? Pontuações médias para zagueiros nas últimas 3 rodadas, conquistadas e cedidas. Conquistadas dentro de casa. Os times que mais conquistaram pontos com seus zagueiros dentro de casa foi o São Paulo e o Palmeiras, certo? Mas depois da derrota de 2-0 ontem aí, eu perdi um pouco as minhas esperanças aí no sistema defensivo do São Paulo, tá? Ainda mais que vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe bem ofensiva. Já quem cedeu muitos pontos para zagueiro nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Avaí. Quem quiser dar uma apostada aqui no Gabriel, quem sabe o Botafogo que tem uma boa regularidade, de repente tá valendo a pena, tá? Agora já jogando fora de casa, quem mais cedeu pontos para zagueiros adversários jogando fora de casa foi a equipe do... Jogando dentro de casa, perdão, foi a equipe da Chapecoense, tá? Apesar que o Grêmio não anda conquistando muitos pontos com seus zagueiros fora de casa, a Chapecoense ainda cedendo uma grande quantidade de pontos para zagueiros jogando dentro da Arena Condá, certo? E eu vou explicar o porquê, tá? Se a gente botar aqui, ó, gols para zagueiros nas últimas 3 rodadas, percebam que nos últimos 3 jogos dentro de casa, a Chape sofreu gol de zagueiro nos 3 jogos, certo? Então quem sabe aí um zagueiro do Grêmio possa ser uma boa aí, principalmente por causa da bola aérea, tá? Em termos de roubada de bola já,
a gente vai perceber que o time que mais rouba a bola com seus zagueiros jogando dentro de casa é a equipe do Internacional, que não é novidade para ninguém, porque o Cuesta tem uma grande quantidade de roubada de bola, tá? Principalmente jogando dentro de casa. Agora, quem mais roubou bola jogando fora de casa, tá? Com seus zagueiros foi a equipe do Fluminense, certo? A equipe do Santos em segundo lugar e em terceiro a do Grêmio, tá? Então acredito que zagueiros aí para rodada realmente, tá? As melhores opções são a da equipe do Internacional e a da equipe do Grêmio jogando fora de casa. Correndo aí um pouquinho por fora, quem sabe aí, um zagueiro do Santos, né, para roubada de bola. No mais aí tá um pouco complicado, tá? Até mesmo os zagueiros do Flamengo, quem sabe pode ser uma boa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Zagueiros prováveis para rodada, médias em casa, tá? Melhor o Jeromel, vai jogar fora. O Vasco tá com uma boa média, mas vai ter um jogo difícil, certo? O Goiás andou caindo um pouco aí de produção. O Vasco tem uma média de 6.55, precisa fazer 2.2 para começar a valorizar, certo? O Vasco realmente vinha muito bem, andou dando umas mitadas. Nos últimos jogos conseguiu manter uma certa regularidade, mesmo perdendo o SG. E tem a bola parada a seu favor, né? A cobrança de falta, enfim, de repente pode dar certo. Santos cede em média 3.62 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Mas acredito assim que das opções disponíveis é um dos zagueiros que vai ter um dos confrontos mais complicados, tá? Ainda mais que levando em consideração que o Goiás caiu um pouquinho de produção. E o segundo zagueiro disponível para a rodada com melhor média, jogando dentro de casa, é o Cuesta. Tá com média de 6.42, tá bem valorizado, jogou muito na última rodada, né? O Inter perdeu o SG, mas ele fez 6 roubadas de bola, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, 7, né? Deram mais umazinha. E o Cuesta, assim, termina o jogo, ele tá roubando bola lá no vestiário ainda, e o Cartola tá computando, tá? Precisa fazer 11.2 para começar a valorizar. Negativou na última rodada dentro de casa, que isso é raridade, tá? Geralmente ele costuma fazer boas pontuações dentro de casa. O Fluminense cede em média, ó, 4.55 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Então o Cuesta aí é uma baita numa opção, principalmente levando em conta as roubadas de bola, tá? Outro zagueiro aqui jogando em casa, apesar de ser um clássico, de repente pode ser uma boa, né? Pode ser o Gustavo Gomes, tá? Tá com uma média de 5.78, precisa fazer 1.7 para começar a valorizar. Tá mantendo uma certa regularidade dentro de casa, vai ser um clássico, vai ser um clássico. Mas a verdade é que o Palmeiras nos últimos 3 jogos dentro de casa não sofreu gols, tá? Mas como eu falei, né? SG tá tão difícil de prever que é melhor se apegar a um zagueiro que tem mais recursos, né? O Corinthians em média 3.18 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos, né? Mas eu não poderia deixar de citar aí o Gustavo Gomes, já que aqui no ordenamento aqui dos scouts, dos zagueiros com melhores médias jogando em casa disponíveis para a rodada, o Vaz é o primeiro, o Cuesta é o segundo, certo? E o Gomes é o terceiro, tá? Agora zagueiros jogando fora de casa, o zagueiro com melhor média jogando fora de casa é o Kahneman, tá? O Kahneman tá com uma média de 7.1 jogando fora de casa, tá desvalorizado, precisa fazer 0.2. Tem um confronto favorável contra a equipe da Chapecoense, né? Como eu mostrei anteriormente, a Chapecoense anda cedendo roubada de bola, pontuação para zagueiro adversário e principalmente gols, tá? Sofreu gols de zagueiro adversário nos últimos 3 jogos dentro da Arena Condá. E o Kahneman realmente tem boas pontuações fora de casa. Tem pontuações em média melhor do que o Jeromel, tá? Por quê? Porque ele rouba mais bola fora de casa. 3 bolas aqui, ó, 4, 3, então ele rouba 3, 4 bolas em média jogando fora de casa. A Chapecoense cede em média 8.83, como a gente viu, ó, nos últimos 5 jogos. É o time que mais cedeu pontos dentro de casa para zagueiros adversários. Então o Kahneman é uma baita numa opção jogando fora de casa, tá? O Hever vai jogar um clássico, tem uma regularidade. Quem quiser apostar aí, de repente, um zagueiro de São Paulo, acreditando ainda que o São Paulo é a defesa menos vazada da competição, mas depois dos 2 adiante fiquei bem desacreditado, tá? Quem quiser dar uma apostada também no Pablo Mari, no Rodrigo Caio, de repente tá valendo. Mas nesse momento aqui, eu vou ser bem sincero. Eu vou optar por zagueiros que têm recurso, tá? O Cuesta é o maior ladrão de bola jogando dentro de casa, tá? E o Kahneman é o maior ladrão de bola jogando fora de casa. Tá certo? Por quê? Porque se perder o SG, pelo menos esses 2 zagueiros aí, um jogando dentro e outro jogando fora, de repente vão ter recursos suficientes para recuperar a pontuação. Se manter o SG, né? Deus lá sabe quem vai manter o SG essa rodada, de repente pode dar certo. Vamos lá para nossos laterais então, né? Não vamos perder tempo, vamos ver aqui no Olheiro FC, pontuações médias, tá? Conquistadas e cedidas nas últimas 3 rodadas para laterais esquerdos, tá? O time que vem mais pontuando com seus laterais esquerdos dentro de casa, realmente, é o São Paulo com o Reinaldo. Apesar de ter decepcionado o São Paulo ante o sistema defensivo, mesmo assim o Reinaldo consegue pontuar mesmo perdendo o SG, certo? Agora quem mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa, tá? Nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Fluminense. Quem quiser dar uma apostada em alguém no Internacional, mas eu acredito aqui que no cruzamento scout, a melhor opção jogando dentro de casa como lateral esquerdo, tá? De repente pode ser o lateral esquerdo do Flamengo. Tô falando lateral esquerdo do Flamengo porque não se sabe ao certo se vai ser o René ou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz já 2 jogos seguidos está no banco e ontem o Jesus revelou que foi detectado uma pequena lesão, né? No joelho lá, sei lá onde ele fez a cirurgia, e realmente ele tá sob observação, por isso que não anda jogando, estão preservando ele aí provavelmente para a final
da Libertadores. Então não dá pra saber ao certo quem vai jogar aqui. Se é o René, né, ou se é o Felipe Luiz. Mas qualquer um dos dois seria uma boa opção aí. Pelo cruzamento de scouts aqui em pontuações médias conquistadas cedidas nas últimas 3 rodadas, certo? Agora já jogando fora de casa, o time que mais pontuou com seus laterais esquerdos foi a equipe do Vasco, tá? Só tomem cuidado que o CSA, como eu falei, CSA tá terrível dentro de Alagoas. Não tá dando chance pra ninguém. Todo mundo que tá indo visitar lá tá complicado os jogos, certo? Dentro do Rei Pelé, CSA não cede pontos para laterais esquerdos adversários, tá? Já quem mais, depois do Vasco, quem mais conquistou pontos com laterais esquerdos jogando fora de casa foi a equipe do Santos, muito por causa do Jorge, tá? Apesar de que o Goiás aqui não cede muitos pontos para laterais esquerdos, né? Quando visitam o Goiás no Serra Dourada. Mas no cruzamento de scouts a melhor opção realmente aqui é o Jorge, tá? Agora quem tá cedendo muito ponto para lateral esquerdo jogando dentro de casa é a equipe do Internacional. Só que o Fluminense não anda conquistando nada, né? Acho um pouco arriscado, mas quem quiser botar um lateral esquerdo do Fluminense aí que vai jogar, de repente pode ser uma boa, tá? Agora já em relação aos laterais direitos, tá? Quem mais conquistou pontos com laterais direitos jogando dentro de casa foi a equipe do Palmeiras, muito por causa do Marcos Rocha, né? Acredito agora que o Marcos Rocha deve voltar, né? Principalmente por causa do desempenho do Mike e do gol contra tudo. Eu acho que não tem jeito, o Mano vai retornar com o Marcos Rocha ali como titular da posição, certo? Em segundo lugar, foi a equipe do São Paulo que mais conquistou pontos com laterais direitos jogando dentro de casa. Só que tomem cuidado que o Atlético Paranaense não cede nada de pontos para laterais direitos jogando fora de casa. Quem mais cedeu pontos para laterais direitos jogando fora foi a equipe do Fluminense, tá? Então, como eu falei aqui, ó, quem for jogar do Internacional na lateral direito, de repente pode ser uma boa opção. Já fora de casa, tá? Quem mais pontuou com laterais direitos jogando fora de casa foi a equipe do Atlético Paranaense. Aí quem mais cedeu, por incrível que pareça, realmente pontuações para laterais direitos jogando em casa, tá? Foi a equipe do São Paulo. Então, no cruzamento de scouts aqui, realmente aqui, ó, um lateral direito do Atlético Paranaense de repente pode ser uma boa, certo? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola, que eu acho que é importante, né? Roubada de bola. Ó, percebam que roubada de bola nos últimos 3 jogos para laterais direitos, os times que mais roubaram bola com seus laterais direitos dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi o Palmeiras e o Internacional. Então aqui o Marcos Rocha realmente é uma boa opção pelo cruzamento de scouts aqui, assim como um lateral direito do Internacional. Quem for jogar, o Heitor, ou o Bruno, então, ou até o próprio Zeca, realmente pode ser uma boa opção, tá? Aí, e quem mais seria roubado de bola para lateral direito jogando fora de casa foi a equipe do Vasco e do Santos. Tá? Quem quiser dar uma apostada aqui de repente no Apodi, porque tá jogando um pouco mais avançado, de repente pode ser uma boa, tá? Até mesmo um lateral direito do Goiás, né? Porque o Iago saiu machucado, não sei quem é que vai jogar. Já jogando fora de casa, quem mais roubou bola com lateral direito jogando fora de casa foi o Ceará, né? Muito por causa do desempenho de Samuel Xavier, certo? Mas o Fortaleza não cede quase nada e é um clássico. Mas quem quiser dar uma apostada aí no Samuel Xavier para roubada de bola, né? Pode estar valendo. Ele é o lateral direito que mais roubou bolas, tá? Nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa. Agora, roubada de bola para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas. Quem mais cedeu roubada de bola para o lateral esquerdo nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi a equipe do Bahia. Aparece novamente aqui no cruzamento de scout, tá? Tanto em pontuações médias cedidas como conquistadas e também como roubada de bola, os laterais esquerdos do Flamengo. Então quem for jogar na lateral esquerda do Flamengo, tá? Assim que se tiver certeza se for o René ou o Felipe Luiz, né? Se não existir dúvida, é uma baita de uma opção para rodada, tá? Agora jogando fora de casa, o Jorge realmente tá muito bem, tá? O Jorge é o lateral que mais rouba a bola nas últimas 3 rodadas aí, laterais esquerdos, né? Jogando fora de casa. E o Goiás cede uma quantidade razoável de roubada de bola aí, tá? Nas últimas 3 rodadas. Não é muita coisa, é pouco mais de uma por partida, mas pelo cruzamento de scout, pela quantidade de roubada de bola do Jorge aqui, de repente pode valer a pena, tá? Quem mais cedeu roubada de bola para lateral esquerdo jogando em casa nos últimos 3 jogos foi a Chapecoense. Claro, e um destaque aqui para o Moisés, né? Que é o lateral com maior número de roubada de bola dentro da competição, né? No geral, né? E o segundo lateral que mais roubou bola depois de Jorge jogando fora de casa. Só que o Flamengo não cede quase nenhuma roubada de bola para lateral esquerda. Tá certo? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções, tá? Laterais, no geral, né? Com melhor média em casa. O lateral disponível com melhor média em casa é o Marcos Rocha, tem uma média de 8.98. Precisa fazer 10.9 para começar a valorizar. Nos últimos jogos, vem pontuando muito bem dentro de casa. Quando o Palmeiras mantém o SG, costuma passar dos 10 pontos. Como a gente viu anteriormente, o Corinthians cede uma quantidade razoável de pontos para laterais nos gerais, 4.54 nas últimas 5 partidas. Com certeza aí o Marcos Rocha é uma das melhores opções para a rodada, mesmo sendo um clássico, tá? Jogando dentro de casa, segundo lateral com melhor média jogando dentro de casa disponível para a rodada é o Reinaldo, tá? Tá com uma média de 7.33, precisa fazer 3.7 para começar a valorizar. São Paulo não foi bem no último jogo, perdeu 2-0 para o Fluminense, né? Mas o Reinaldo, mesmo perdendo SG, consegue fazer boas pontuações, né? Tem bastante recurso, chega à frente bem para dar assistência, finaliza bastante. É cobrador oficial de pênalti do São Paulo.
Tem tudo aí para ir bem mesmo o São Paulo perdendo SG. O Atlético Paranaense série média 2.21 para laterais adversários no geral nos últimos 5 jogos, né? É um adversário bem difícil aí para laterais, né? Quando joga fora de casa, mas o Reinaldo não deixa de ser uma boa opção, tá? Isso média jogando em casa. Diogo Barbosa, quem sabe, quem quiser, mas o Márcio Rocha está com médias melhores que o Diogo Barbosa jogando dentro de casa, mas pode dar certo. Daniel Alves também pode ser uma boa, né? Jogando em casa. Tem o Jefferson, que tem uma certa regularidade. Tem o Wendel aqui, quem sabe, tá? Vamos dar uma olhadinha em laterais esquerdos com média fora de casa. É realmente o Moisés, é o lateral esquerdo com melhor média fora de casa disponível para a rodada, tá? Vai ter um confronto complicado contra o Flamengo, mas tem uma média de 6.67, justamente pela grande quantidade de roubada de bola que faz dentro da competição. Precisa fazer 1.7 para começar a valorizar. Foi mal na última rodada, no empate de 1-1 com o Cruzeiro, negativou, mas geralmente consegue entregar bons pontos em rodada de bola. E se por um acaso, né, acho que é difícil, mas ninguém sabe, né, tá dando tanta zebra aí ultimamente, o Bahia manter o SG contra o Flamengo, tem tudo pro Moisés dar uma mitada, né, por causa das roubadas de bola. O Flamengo aí cede em média 2 pontos para laterais adversários nos últimos 5 jogos, não cede quase nada, né, mas eu sou obrigado aqui a colocar porque o Moisés realmente, pela média e pelo desempenho jogando fora de casa, é o melhor lateral disponível para a rodada, tá? O segundo lateral jogando fora de casa, com melhor média disponível para a rodada, é o Jorge, tá? Tá com uma média de 5.87, precisa fazer 4.7 para começar a valorizar. O Jorge vem fazendo boas pontuações fora de casa, inclusive quando perde o SG, consegue ainda fazer alguns bons pontos, porque como eu falei, vem roubando algumas bolas jogando fora de casa. Goiás não cede quase nada para lateral no geral, nos últimos 5 jogos dentro do Serra Dourada cedeu 1.57, mas o Jorge não deixa de ser uma boa opção para a rodada. Mas para a lateral direita, eu vou nesse momento aqui com o Marcos Rocha e com o Reinaldo, tá? Como eu falei, tô cansado de acreditar em SG, né? E dar com os burros na água, então eu tô escalando aqui o lateral com o maior número de roubada de bola dentro de casa, certo? E um lateral com uma grande média dentro de casa, que não precisa de SG para pontuar bem, geralmente consegue se safar ali, né? Porque é muito ofensivo, rouba algumas bolas e ainda é cobrador oficial de pênaltis, tá? Então todos os 4 defensores que eu tô escalando aqui não é pelo SG não, tá? É porque todos eles têm recursos próprios para pontuar independentemente do SG. Vamos lá para o nosso meio campos então. Votações médias para meias conquistadas seridas nas últimas 3 rodadas. O time que mais cedeu pontos jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas para jogadores de meio campo foi a equipe do Atlético Mineiro, tá? Então quem sabe aqui um jogador de meio campo do Cruzeiro, principalmente o Thiago Neves, que tem boas médias dentro de casa, né? E é um dos meias que mais fez gols na competição. De repente pode estar valendo a pena, tá? Agora quem mais conquistou pontos dentro de casa para os seus jogadores de meio campo nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Palmeiras, tá? Apesar de que o Corinthians aqui não cede uma grande quantidade, mas de repente algum meio campo do Palmeiras para a rodada também tá valendo, tá? Agora, jogando fora de casa, quem mais conquistou pontos com jogadores de meio campo jogando fora de casa tem vários times, tá? Tem o Grêmio, na média, né? Tem o Atlético Paranaense, tem o próprio Corinthians, tem o Atlético Mineiro, certo? Mas no cruzamento scout, ter sido o time segundo que mais cedeu pontos para jogadores de meio de campo jogando em casa, foi a Chapecoense. No cruzamento scouts aqui, a melhor opção aqui jogando fora de casa são os jogadores de meio de campo do Grêmio, né? Pelas pontuações médias cedidas e conquistadas. Tudo bem que a equipe do CSA cede bons pontos aqui para jogadores de meio de campo, né? É a que mais cedeu nas últimas 3 rodadas dentro de casa, mas o Vasco não anda conquistando quase nada com seus jogadores de meia, jogando fora, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em roubar de bola, que eu acho importante para jogador de meio de campo. Depois a gente parte para gol e assistência, que também acho que é muito importante, certo? Já a roubada de bola tá bem equilibrado, certo? Os dois times que mais cederam roubadas de bola jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas para meio campistas foi o Grêmio, tá? E depois o Ceará, certo? Então de repente aqui, ó, quem quiser apostar num Juninho ou algum jogador de meio de campo do Fortaleza para roubada de bola, de repente tá valendo, tá? Massa Araújo aqui, se for jogar, não sei nem quem é que tá jogando na Chapecoense, porque a Chapecoense tá tão mal que eu não olho nem os jogadores da Chape, é complicado, né? Pode ser. Agora quem mais tá roubando bolas aí com os jogadores de meio de campo jogando em casa é o Botafogo, tá? E depois o Palmeiras. Apesar de que o Corinthians não cede muita roubada de bola. O Corinthians é o time que menos cede roubada de bola para jogador de meio de campo jogando fora de casa, tá? Agora jogando fora de casa, quem mais obteve roubada de bola com jogadores de meio campo foi a equipe do Ceará, certo? Apesar de que o Fortaleza, juntamente com o Botafogo, foram os times que menos cederam roubada de bola para jogadores de meio campo jogando em casa. Então percebam que para roubada de bola é bem complicado, tá? Tá bem parelho, não dá para você se basear em roubada de bola para essa rodada, certo? Então a gente vai se basear em quê? No scout que mais dá pontos no Cartola, que é gols. O time que mais sofreu gols nos últimos 3 jogos
jogando fora de casa, tá? Foi a equipe do Atlético Mineiro. Então, quem sabe, repito novamente, um jogador do Cruzeiro, principalmente Thiago Neves, que é o que mais faz gols ali naquele meio campo, chuta de média e longa distância, pode ser uma boa, tá? E o time que mais marcou gols com jogadores de meio campo jogando em casa nos últimos 3 jogos foi a equipe do Palmeiras. Vai ter um clássico, um jogo mais complicado, mais pegado, mas pela quantidade de gols marcados por jogadores de meio aí, quem sabe pode dar certo, mesmo sendo um clássico, certo? Agora já jogando fora de casa aqui, quem mais marcou com seus jogadores de meio campo, novamente fecha com as pontuações médias conquistadas fora de casa, com jogadores de meio campo. Novamente aparece Grêmio, Atlético Paranaense e Corinthians, certo? Só que no cruzamento scout, pela Chapecoense ter sofrido 2 gols nos últimos 3 jogos em casa de jogadores de meio campo, jogadores do Grêmio aqui também aparecem como boa opção, certo? Vou dar uma olhadinha aqui em assistência. Ó, já quem mais conquistou assistência jogando em casa com jogadores de meio campo foi a equipe do Flamengo, tá? Apesar de que o Bahia quase não cedeu assistência aí para jogador de meio de campo nas últimas 3 rodadas. Quem cedeu muita assistência, tá? Para jogador de meio de campo nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Corinthians, certo? Então aqui ó, aparece novamente, certo? Um meio campista do Palmeiras no cruzamento de scouts aqui aparece em segundo. E o Cruzeiro novamente bem ranqueado, tá? Nas outras ele apareceu na frente em primeiro e agora ele está em terceiro aqui no cruzamento de scout, certo? Em termos de assistência. Então percebam como realmente meio campo do Cruzeiro, mesmo sendo um clássico, de repente pode ser uma boa, tá? Tá jogando fora de casa aqui, quem aparece bem aqui é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também jogando fora de casa, tá bem ranqueado, né? E o São Paulo cedeu 2 assistências aí para jogadores de meio de campo nas últimas 3 rodadas jogando dentro de casa. De repente também pode ser uma boa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em meias, né? Com média, jogando em casa, os melhores disponíveis para a rodada. Tem o Rodrigo Lindoso, né? Que realmente é o meia com a melhor média disponível para a rodada jogando em casa. Tem uma média de 7.7. Precisa fazer 4.1 para começar a valorizar. De repente o Lindoso pode dar certo aí no jogo contra o Fluminense. Realmente o Lindoso tem uma regularidade muito grande dentro de casa. Vem pontuando muito bem, principalmente quando faz gol. Quando faz gol, dá uma mitada, né? Como a gente viu anteriormente, o Fluminense cede média 2.22 para meio campistas adversários. De repente aí o Lindoso pode dar certo pelo desempenho dele que ele está tendo dentro de casa, né? O segundo jogador de meio de campo com melhor média disponível para a rodada é o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique está com uma média de 6.68, tá? Precisa fazer 7.2 para começar a valorizar. Vem mantendo uma certa regularidade em casa, tá? Mas realmente ele precisa bastante do gol, né? Para fazer uma boa pontuação. Se bem que melhorou muito nas últimas 3 rodadas. Na 30ª aqui não fez gol, fez 5 roubadas de bola, certo? Assim como na 26ª, né? Fez uma roubada de bola, fez muitas finalizações, né? E fez 7.8. De repente, realmente, pode dar certo o Bruno Henrique aí. Corinthians cede em média 2.32 para jogadores de meio de campo, né? Quando joga fora de casa. É um clássico, né? Apesar de que os clássicos, ultimamente, dentro do Allianz Parque, o Palmeiras anda vencendo. E o terceiro jogador disponível para a rodada com melhor média jogando em casa é o Thiago Neves. É outro clássico também. Precisa fazer 6.65. Tá? Precisa fazer 6.60 para começar a valorizar e a média dele é 6.65. Tá? O Thiago Neves vem fazendo boas apresentações dentro de casa, muito porque ele finaliza bastante a gol. É um dos jogadores de meio de campo que mais finaliza dentro da competição. O Atlético Mineiro cede em média 4.73 para meio campista adversário nos últimos 5 jogos. É uma média muito grande, porque geralmente a média para meio campista ali fica em torno de 3, 4 pontos, a média cedida, tá? Realmente o Thiago Neves de repente aí pode ser uma boa. Quem quiser dar uma apostada aí no Jonathan Gomes jogando dentro de casa, né? O Jonathan Gomes dentro de casa realmente tem um desempenho muito bom, tem fazendo boas pontuações nas últimas 4 rodadas, é cobrador oficial de pênalti do CSA, tá com uma média de 6.04, vai fazer 3.7 para começar a valorizar, vai enfrentar a equipe do Vasco e cede em média 1.73 para jogadores de meio de campo jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas. Pode ser que o Jonathan realmente aí seja uma boa para a rodada. O Gerson também tá uma boa, quem sabe aí jogando em casa. Vamos dar uma olhadinha em média fora de casa. Meio campistas com melhor média fora de casa disponíveis para a rodada, realmente o Alisson é o melhor. Tá? O Alisson anda decepcionando um pouco dentro de casa, jogou mal novamente ontem, foi substituído, mas fora de casa está com uma média de 6.42. Precisa fazer 2.5 para começar a valorizar, e realmente as pontuações dele fora de casa, as últimas têm sido muito boas, e deu uma mitada aqui no 4-1 contra a equipe do Atlético Mineiro, na 25ª rodada. Tem um confronto muito favorável, tá? Contra a equipe da Chapecoense, que cede em média 3 pontos aí para meio campistas adversários nos últimos 3 jogos dentro da Arena Condá. Nos últimos 5 jogos dentro da Arena Condá, certo? Pedrinho pode surpreender no clássico, tá jogando numa posição, né, onde eu acho que ele rende mais, que é mais centralizado, né, realmente armando jogadas e não tão avançado.
Mas se tivesse que apostar em algum jogador de meio de campo aí nesse clássico, eu apostaria em alguém do Palmeiras, tá? Patrick tá com médias melhores fora de casa do que dentro de casa, mas de repente pode dar certo, né? Pode dar certo. Patrick é um grande jogador pra Cartola, de repente pode dar certo. Léo Senna, né, pra roubada de bola dentro de casa, de repente pode funcionar também. Alex Santana é uma boa, um jogador que finaliza bastante, apesar de não estar com uma boa média, 3.92, tem 5 gols na competição em 19 jogos, precisa fazer 1.1, vai enfrentar a equipe do Avaí, tá? De repente pode ser um jogador aí que realmente surpreende aí na rodada, tá? Ó, os últimos 2 jogos realmente não foi bem, mas esses jogos ele entrou no transcorrer da partida, tá? De repente pode dar certo, Avaí série média 2.59 para meio-campistas adversários. Só quero dar uma olhadinha aqui novamente aqui, ó. Assistência realmente meio-campista do Flamengo. Corinthians que mais cede jogando fora de casa. Aqui tá bem equilibrado, né? Nos outros confrontos ali fora de casa. Dentro de casa é o Flamengo, fora de casa quem mais cedeu aí foi o Grêmio. Foi o Corinthians. De repente o Palmeiras de repente pode ser uma boa. Deixa eu dar uma olhadinha em gol. Realmente o Palmeiras anda fazendo muito gol com o jogador de meio de campo. E o Atlético Mineiro anda sofrendo muito gol de jogador de meio de campo. E aqui no cruzamento scout, o Alisson realmente tá bem ranqueado. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou escalar o Alisson, tá? Que é o jogador com melhor média fora de casa, porque a Chape anda sofrendo gols de meio de campo e o Grêmio tá fazendo gols com os jogadores de meio de campo, tá? Vou escalar o Thiago Neves, né? Pela quantidade de gols que o Atlético Mineiro anda sofrendo de jogador de meio de campo e porque o Thiago anda pontuando bem dentro de casa, é um jogador que finaliza bastante, certo? Meu terceiro meio de campo aqui que eu não sei se eu vou com a regularidade do... do Lindoso, apesar que o Inter caiu de produção, né? Ou se eu arrisco num Jonathan Gomes, por exemplo, jogando em casa, cobrador de pênalti, né? Pode ser. Até mesmo um Léo Senna, roubando bola, sempre bem regular, também pode ser. Patrick sempre... O Alex Santana tô bem tentado, tá? Porque realmente é um cara que chuta muito bem. De repente pode fazer um gol aí. Tem o Scarpa, que é cobrador oficial de pênalti, né? Da equipe do Palmeiras. Numa dessa pode ter uma penalidade aí por causa do VAR. Mas nesse momento aqui, ó, mesmo negativando alguns jogos e oscilando, eu vou no Bruno Henrique. Vou apostar no Bruno Henrique, é um clássico, tá? Já falei várias vezes aqui que eu não gosto de apostar em clássico. Mas tô me vendo obrigado aqui porque nas últimas rodadas as coisas estão acontecendo de maneira inversa. Você pensa uma coisa e acontece outra. Então vou arriscar um pouco mais nessa rodada e vou realmente com o Bruno Henrique aqui no meio de campo, tá? Vamos lá para o nosso ataque então. Pontuações médias para atacantes, né? Nas últimas 3 rodadas. Quem mais conquistou pontos com seus atacantes nas últimas 3 rodadas foi o Flamengo, né? Apesar que o Flamengo anda oscilando um pouco, muito cansaço, né? Tá fazendo grandes atuações, né? E outras nem tanto. Mas é o time que vem mais pontuando com seus atacantes jogando em casa. Quem mais cedeu pontos para atacantes jogando fora de casa foi o Fluminense, certo? Apesar que o Internacional não anda pontuando bem com seus atacantes dentro do Beira-Rio. Aqui no cruzamento scout, quem sabe aqui realmente o Palmeiras pode ser uma boa, apesar de ser um clássico, tá? Porque o Corinthians foi o segundo time que mais cedeu pontos para atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora, tá? Então de repente o Palmeiras pode ser uma boa realmente. Mas pelo visto aqui, ó, no cruzamento scout, tá? As melhores opções realmente são atacantes do Flamengo, do Palmeiras, apesar de ser um clássico, tá? E não estão pontuando bem, mas de repente o Internacional podem surpreender nessa rodada, tá? Jogando fora de casa, quem mais pontuou com seus atacantes jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Grêmio, certo? Assim como a Chapecoense, juntamente com o Goiás, tá? Foram os times que mais cederam pontos para atacantes adversários jogando em casa. Então quer dizer que jogando fora de casa, de repente aqui, ó, atacantes do Grêmio e realmente atacantes do Santos, pelo cruzamento scout, certo? Vamos dar uma olhadinha em gol aqui rapidamente. Gols para atacantes nas últimas 3 rodadas. Realmente, o Corinthians vem sofrendo muito gols de atacantes nas últimas 3 rodadas. Assim como o Flamengo, tá? E o Goiás são os times que mais fizeram gols nas últimas 3 rodadas com atacantes dentro de casa. De repente o Michael aqui realmente pode ser uma boa, pode surpreender, porque o menino realmente é bom de bola. Mas eu tenho que falar aqui que o Santos não sofreu gols de atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa. Já quem mais fez gols com atacante jogando fora de casa foi a equipe do Grêmio, tá? Apesar de que a Chape não anda tomando muito gol de atacante. Quem mais tomou gols de atacante jogando em casa nos últimos 3 jogos foi a equipe do Goiás, tá? Então quer dizer que no cruzamento de scout aqui, as melhores opções fora de casa batem novamente. Santos e Grêmio, certo? E jogando em casa, realmente batem novamente aqui, ó. Palmeiras, tá? E Flamengo. De repente, correndo um pouquinho de fora aqui, um atacante do Goiás, quem quiser arriscar aí com o Michael, quem sabe, né? Mas acredito que realmente aqui, ó, atacantes pra rodada com melhores médias em casa são os atacantes do Flamengo, realmente, tá? O Gabigol tá com uma média de 10.14.
Precisa fazer 3.4 para começar a valorizar, certo? Não anda fazendo gols nos últimos jogos, tá? Mas também anda entregando alguns pontos, porque realmente ele tá com muita sede de gol. Daquele ataque do Flamengo é o jogador mais objetivo, que mais procura o gol ali. Ele pega a bola geralmente, tenta triangular e já finaliza. Realmente o Gabigol tá procurando bastante o gol. Faz algumas rodadas já que não marca, né? Duas rodadas dentro de casa que não marca. Três jogos já dentro de casa que o Gabigol não marca gols, tá? Então ele deve estar bem sedento de gol. Realmente, tá? Vai enfrentar a equipe do Bahia, que defensivamente era muito boa, mas andou caindo. O Bahia série média 2.29 para atacantes adversários, mas o Gabigol tem a vantagem de ser cobrador oficial de pênalti do Flamengo. De repente pode dar certo, tá? O Bruno Henrique tem uma média de 9.59, melhorou muito os últimos jogos, né? Vem pontuando melhor que o Gabigol. Tá com uma média de 6.40, precisa fazer 6.40 para começar a valorizar, né? E como eu falei, realmente, os últimos jogos do Bruno Henrique, ele tem pontuado melhor do que o Gabigol, tá? Principalmente pelo fato que ele anda fazendo gols, certo? A gente já viu ali as pontuações médias cedidas pelo Bahia. E repito novamente, como eu falei, realmente pelo cruzamento de scouts aí, os melhores atacantes jogando em casa realmente são da equipe do Flamengo. E apesar de ser um clássico, do Palmeiras também, certo? O Everton vai jogar fora de casa, Sacha também. Então o terceiro atacante com a melhor média disponível jogando em casa é o Dudu. O Dudu tá com uma média de 7.11, tá desvalorizado, precisa fazer 0.9. Dudu gosta de jogo grande. Dudu é o jogador do Palmeiras com melhor desempenho dentro do Aliança Barcos desde que foi construído, certo? É um clássico, é um clássico. Mas o Dudu, com um clássico, até que vale a pena, porque ele é um jogador que sofre muita falta, certo? Então ele pode sempre ir ali pontuando bastante com faltas sofridas, com finalizações, que ele é bem efetivo, né? Eu sei que é um clássico, mas de repente pode dar certo, já que dentro de casa, independentemente de ser clássico ou não, o Palmeiras anda confirmando as suas vitórias, tá? O Corinthians série média 4.46 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. Como a gente viu, andou sofrendo bastante gols de atacantes, né? De repente o Dudu realmente pode ser uma boa, tá? O Wellington Paulista vai ter um clássico, tá voltando agora. O Rogério tinha dado uma geladeira nele. Quem quiser dar uma arriscada, né? Cobrador oficial de pênalti. Tá desvalorizado, tem uma média de 6.44. De repente pode dar certo, né? Realmente vinha muito bem aqui, ó. Pontuando bem, fazendo gols. Só que foi mal aqui contra o Galo e o Rogério sacou ele nos últimos 2 jogos. Ficou no banco. Terá a série média 3.11. De repente pode dar certo. Tem o plus aí de ser cobrador oficial de pênalti. Num clássico pode acontecer, né? Outro jogador de repente jogando dentro de casa pode ser uma boa, é o Michael. Tem uma média de 6.22. Precisa fazer 2.2 para começar a valorizar. É um jogador de grande regularidade, certo? Vai enfrentar a equipe do Santos. O Santos de fora de casa anda se defendendo muito bem. Mas de repente o Michael aí pode dar certo aí para a rodada. Ó, o Santos não cede quase nada para atacante adversário. 0.87 nos últimos 5 jogos. Mas o Michael tem regularidade. É um jogador muito efetivo. Parte para cima, busca o drible, sofre falta. Finaliza bastante, né? Pode ser que dê certo. Pode te entregar alguns bons pontos aí, né? De repente o Guerreiro aí, quem quiser apostar no Guerreiro jogando dentro de casa contra o Fluminense, né? Mas o Guerreiro não vem muito bem na competição, tá com uma média de 5.80, precisa fazer menos 0.3, tá muito dependente de gols, tá? Nos últimos jogos aí, ó, o Guerreiro deu uma assistência, fez 5 pontos, não fez gols na 27ª, não fez gol na 20ª, não fez gol na 17ª, mas pode dar certo, né? O Guerreiro é um grande jogador, um grande artilheiro, de repente, né? Quem quiser dar uma apostada, o Fluminense série média 3.3 para atacantes adversários jogando fora de casa, ainda mais se levar em consideração que o Zé Ricardo precisa de uma vitória aí dentro de casa, que ele vem de 2 derrotas, né? Nos últimos 2 jogos. Pode ser que dê certo. Jogando fora de casa, as melhores opções jogando fora de casa disponíveis para a rodada é o Everton, com certeza, né? Tem a melhor média, a segunda melhor média, e disponível para a rodada é o melhor jogando fora de casa. Precisa fazer 5.7, tem uma média de 6.17 jogando fora de casa. E o Everton realmente é fora de série, né? É um cara, um pontozinho aí fora da curva, né? Mesmo sem gol, sem assistência, ele sempre te entrega aí 6, 7, 8 pontos, tá? Esse 1.6 aqui na 27ª, ele tava no banco e entrou no final do jogo, tá? Mas quando ele sai jogando, a chance dele fazer acima de 10 pontos é enorme. Tem um confronto muito favorável contra a Chapecoense, a pior defesa da competição, tá? A Chape série média 4.61 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos que foram na Arena Condá. Acredito que o Everton aí pode dar certo aí na rodada também. Outro jogador jogando fora de casa, de repente algum atacante aí do Santos, né? Pode ser uma boa também, ou Sacha, o Marinho. Mas nesse momento aqui, tá? Eu vou com o Gabigol, certo? Acho que ele tá muito tempo sem fazer gol. Ele deve estar aí maluco. Eu vi os últimos jogos do Flamengo. Realmente ele tá procurando bastante gol, finalizando bastante. O Everton tem uma média muito boa fora de casa, né? Disponível para rodada melhor. E vai enfrentar a equipe da Chapecoense, bem fragilizada do ponto de vista defensivo. E vou dar uma apostada no Dudu, mesmo sendo clássico, tá? É em jogo grande aí que o Dudu aparece geralmente. Ó, e antes que me critiquem, tudo bem, eu sei do retrospecto, tá? Dos últimos confrontos dentro do Aliança Parques entre
Palmeiras e Corinthians. Eu sei que o Corinthians andou levando vantagem nos últimos clássicos lá dentro, tá? Mas como no Cartola ultimamente tá difícil tu seguir a racionalidade, tá acontecendo um monte de loucura, vou apostar no Palmeiras, que é vice da competição, tá tentando alcançar o Flamengo a qualquer custo, tá? E o Corinthians agora, com essa questão aí do Coelho aí, depois que o Carrilho saiu, me parece que se tornou um time um pouco mais ofensivo. De repente ele vai abrir um pouco mais o jogo aí e vai possibilitar ao Palmeiras um jogo de contra-ataque, sei lá. De repente vai ser um jogo de bastante gols aí. Tô apostando realmente no Dudu. Marcos Rocha é mais para roubar de bola. E o Bruno Henrique, que é pela grande quantidade de gols aí que vem sofrendo aí, que vem fazendo o Palmeiras dentro de casa com seus jogadores de meio de campo, tá? Para treinador eu vou ser sincero, tá? Eu acredito que o treinador, as melhores opções para treinador para essa rodada é o Jesus, certo? Porque o Jesus vem pontuando muito bem com a média dos seus atletas, tá? Então realmente o Jesus tem tudo para ir bem nessa rodada, assim como o Renato, mesmo sendo jogo fora de casa, acredito que tem tudo para o Grêmio ir bem contra a equipe da Chapecoense, certo? Tô indo com uma grande quantidade ali, 3 jogadores do Palmeiras, de repente aí posso até arriscar no Mano, certo? Para ver se consigo realmente ir bem, mas eu vou equilibrar um pouquinho, tá? E vou com o Renato, mesmo sendo fora de casa, certo? Vou dar uma apostada no Grêmio novamente, porque vai enfrentar a equipe da Chapecoense. E o último time que estava no G4, que foi lá, o São Paulo, meteu 4, certo? Então vou sim apostar na equipe do Grêmio, certo? Inclusive meu capitão vai ser o Cebolinha, jogando fora de casa, tá? Estava muito disposto a botar o Dudu como capitão, ou o Marcos Rocha, e ir com o Mano, certo? Mas eu vou apostar no Grêmio aí, porque acredito que o confronto é mais favorável, mesmo sendo fora de casa, certo? Inclusive, se a gente vier aqui no Olheiro FC, para tirar essa dúvida, né? A gente vai perceber realmente aqui, ó, técnicos para a rodada, tá? O melhor score, que é o cruzamento total de jogos, os melhores técnicos são o Mano, o Renato e o Jesus, como eu falei anteriormente, certo? Inclusive, se a gente vier aqui, ó, pontuações totais, né? Para todos os jogadores, todas as posições nos últimos 3 jogos, realmente o time que mais, os 2 times que mais conquistaram pontos, né, nos últimos 3 jogos dentro de casa com seus atletas foi o Palmeiras e o Flamengo, tá? Só que eu chamo a atenção que vão ser 2 confrontos um pouco mais complicados, porque o Bahia, apesar de ter caído um pouquinho, e o Corinthians, né, que tá essa indefinição depois dessa vitória aí de fazendo 3 gols, não sei como é que o Corinthians vai jogar, né? Foi apenas um jogo, não dá para dizer, e é um clássico, tá? Não cederam muitos pontos jogando fora de casa, tá? Quem mais cedeu pontos jogando fora de casa aí foi a equipe do Avaí, mas o Botafogo não conquistou mais quase nada. E depois vem o Fluminense, né? Mas que surpreendeu ontem contra o São Paulo. Por isso que eu tô dizendo, né? Tô dando uma arriscada aí em alguns confrontos, principalmente no clássico, porque realmente eu tô cansado aí de tomar porrada aí, tentando prever SG, tentando seguir muitos números, certo? E fora de casa realmente a melhor opção aqui, ó, no cruzamento scout, é a equipe do Grêmio. É a que mais conquistou pontos fora de casa com seus atletas e a que mais cedeu jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi a Chapecoense. Por isso que eu tô botando o Renato, tá? Tô botando o Cebolinha porque tem boas pontuações fora de casa, é um jogador realmente excepcional e com isso, de repente, com uma vitória do Grêmio sem sofrer gols fora de casa, eu consigo alavancar a pontuação do meu time, tá certo? Então aí, ó, custando 166,66 cartoletas, pô, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Esse é o time principal do canal, o único time principal do canal, certo? Para a 32ª rodada. Pessoal, então é isso, tá? Time principal do canal escalado para a 32ª rodada, certo? Amanhã vai ter live, quer dizer, eu espero que tenha live, tá? Não posso confirmar e cravar com vocês, porque eu tenho um compromisso amanhã e eu dependo muito desse compromisso aí, de resolver isso, para fazer a live, senão eu não vou ter tempo realmente, tá? Então é só vocês ficarem atentos. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim que eu entrar na live ao vivo, a pessoa vai ser notificada, certo? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, né? No início eu tava meio chateado ali, disse, não, tem vergonha na cara, não vou nem pedir like, tá? Mas não custa nada, a gente tá fazendo o trabalho aqui, né? Às vezes quando a gente vai mal, não pontua tão bem assim, não é por mal, né? A intenção sempre é ajudar da melhor maneira possível, tá, gente? Hoje ainda quero lançar aqui o time de bons e baratos, valorização e o tiro curto do canal, né? No outro vídeo, tá certo? Então o que eu posso dizer pra vocês é, lamento muito pela última rodada, mas Cartola é assim mesmo, tá? Vão existir dias bons e dias ruins. Então vamos esquecer a última rodada, bola pra próxima rodada aí. Um beijo no coração de todos e vamos até o próximo vídeo.